Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? Será que vigia e vigilante é a mesma coisa para o direito? Boa pergunta, né? Fique até o final. Nós vamos trabalhar melhor esse tema e você vai se surpreender com o julgamento que está para acontecer no Tribunal Superior do Trabalho que pode modificar esta diferença entre vigia e vigilante. Fique comigo até o final. Eu sou Daniel Pereira. Eu sou advogado há muitos anos e a nossa tarefa aqui na nossa Escola de Direito para Leigos é trazer o direito de uma maneira assim menos complexa possível, é falar do direito de um jeito mais com menos juridiquês e é exatamente isso que nós vamos fazendo por aqui. Show? Ó, dê like, me propague nas suas redes sociais e, claro, inscreva-se no nosso canal. Vou ficar imensamente envaidecido. Vamos lá agora? Direto ao ponto, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma edição do vídeo, como se fosse uma live, seja o que Deus quiser. Vamos lá. Pessoal, tem um tema no Tribunal Superior do Trabalho, que é o órgão máximo, instância máxima da Justiça Trabalhista, bastante interessante, bastante importante, que está sendo discutido, é o tema número 97, e eu vou destrinchar isso porque tem a ver com uma coisa muito importante, você vai ver aqui agora. Até trouxe um material que eu já deixei escrito para poder me basear aqui e a gente conversar direitinho. É o seguinte, e eu vou traduzindo os temas jurídicos aqui, não se preocupe. A afetação do tema 97 pelo Tribunal Pleno do TST, o que é? É o Tribunal Superior do Trabalho, lá de Brasília, como eu falei, instância máxima, está avaliando, ele colocou esta avaliação com um número chamado tema 97, e a afetação é o Tribunal Pleno, todos os ministros do TST vão examinar, voltando aqui, então a afetação do tema 97 pelo Tribunal Pleno do TST recoloca em debate uma controvérsia que há anos divide as turmas do próprio Tribunal Superior do Trabalho, que é examinar o seguinte, veja que interessante. O adicional de periculosidade, que está lá no artigo 193, inciso 2º da CLT, é devido ao vigia no exercício típico da função ou não? Calma lá. No núcleo da divergência, quer dizer, no meio da divergência, está o seguinte: a simples comprovação fática de exposição do vigia a, por exemplo, roubo ou violência física contra ele, bastaria para gerar o direito de periculosidade que está no 193.2 da CLT, mesmo fora do enquadramento regular? Calma aí. É isso que nós vamos examinar. Primeiro, já delimitei o nosso tema aqui. Está um pouco confuso às vezes, né? Porque a gente está falando, agora há pouco a gente estava falando sobre aposentadoria, periculosidade, uma série de coisas. Agora eu quero trazer um outro debate que interessa para você, que trabalha na área de segurança privada. A diferenciação que talvez o próprio tribunal faça, não sei, vamos aguardar, sobre a atividade do vigia e a atividade do vigilante. Pois bem, estou aqui na página do Tribunal Superior do Trabalho para trazer para você qual é a delimitação dos fatos e do direito que o Tribunal Superior do Trabalho vai examinar, espero que logo, para decidir esse tema. Questão submetida a julgamento. Vou interpretando para você aqui. Ó. A questão é sempre uma pergunta. O que o próprio tribunal se faz. O adicional de periculosidade previsto no inciso 2º do artigo 193 da SLT, que foi inserido por uma lei de 2012, que é a Lei 12.740, ele
esse adicional se estende ao empregado vigia por equivalência com os vigilantes ou porque desempenha funções que se amoldam, são exatamente parecidas ao conceito de segurança pessoal ou patrimonial previsto lá no anexo número 3 da norma regulamentadora número 16, que é uma norma do Ministério do Trabalho, aprovado pela portaria 1885 de 2013 do Ministério do Trabalho e Emprego. Este é o fato. Por quê? Agora vamos trabalhar melhor para a gente poder entender aqui que eu quero explicar para você essa coisa toda de modo bastante simples, porque no meio jurídico é fácil de entender, eu sei, mas aqui, como nós estamos na nossa escola de direito para leigos, a ideia é trazer de uma maneira mais simples. Então a ideia que eu trouxe aqui é mais ou menos assim, para a gente começar a entender. Vigia e vigilante não são a mesma profissão na lei, ou sim ou não. Por isso, o vigia normalmente não teria direito ao adicional de periculosidade. É isto que o Tribunal Superior do Trabalho vai examinar. Talvez até por esses dias, no tema aí. Vamos dissecar um pouquinho mais esse tema que te interessa. A consolidação das leis do trabalho, que regula, melhor dizendo, todo o trabalho no âmbito privado, ela prevê, de um modo geral, né? Ela prevê adicional de periculosidade para quem trabalha exposto a roubo, né? A pessoa está ali, o trabalho dela é ficar exposto, está cuidando de um estabelecimento, pode ser assaltado a qualquer momento, a roubo ou violência em atividades de segurança privada. Continuando aqui, mas a própria lei, a CLT, diz que quem tem direito será definido por regulamentação. Acontece, meus amigos, que essa regulamentação que a CLT diz que quem tem direito vai ter que ser, esse direito tem que vir de uma regulamentação. Essa regulamentação está na tal da norma regulamentadora número 16, a NR16, que foi expedida, você ouviu falar agora há pouco, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E agora, José, onde é que está o problema? Segundo essa regulamentação, a NR16, que você vai ouvir falar muito ainda, o adicional desse de periculosidade, que expõe a pessoa a esses grandes problemas que o vigilante tem, é para quem trabalha formalmente na segurança privada como o vigilante. Por quê? Olha que diferença aqui. Eu sei que na prática pode não ser isso, mas na teoria, para o direito, é o seguinte: para ser vigilante, a pessoa precisa. Tem requisitos: curso de formação, exame psicológico, treinamento específico, ainda mais, porque vai utilizar instrumento de trabalho do lado ali. Treinamento específico, e mesmo que não utilize o instrumento de trabalho, também tem que ter um treinamento específico e também 4 requisitos: autorização da Polícia Federal. E mais, com o tempo, agora em 2024, através da Lei 14.967, houve o aparecimento do chamado Estatuto da Segurança Privada, que reforçou isso que eu acabei de dizer. Quer ver? Os requisitos para ser vigilante: curso de formação, exame psicológico, treinamento específico e autorização da Polícia Federal. Vigilante. Quem é o vigia? Olha que interessante. O vigia comum, por exemplo,
o vigia do condomínio, o vigia da empresa ou vigia da obra. E eu devo admitir o seguinte, quando a gente às vezes fala de vigilante, a gente fala de vigia, né? Mas tecnicamente, será que vigilante e vigia são a mesma profissão? São profissionais de uma mesma função? Então, voltando aqui. O vigia comum, então, de condomínio, de empresa, de obra, tá ali, né? Vigia. Ele não precisa do curso que o vigilante precisa. Inclusive, o vigilante tem uma carteira. Polícia Federal nem sabe dele, porque não é fiscalizado pela Polícia Federal. E normalmente o vigia não porta, não tem o porte e não porta instrumento de fogo. Pronto. Tá, professor, mas na prática, isso quer dizer então que juridicamente o vigia não é considerado vigilante. Tá captando para onde vão as coisas? Pois é. O que será decidido? E isso é importantíssimo. Primeiro, antes de ir para a decisão, deixa eu te falar uma coisa importante. Fique comigo aí para você entender também. Acontece, professor, que alguns tribunais do trabalho dão um adicional ao vigia. E é por isso que esses adicionais, uma hora dá, uma hora não dá, subiu para o Tribunal Superior do Trabalho, para o Tribunal Superior do Trabalho, através desse tema, decidir. Afinal de contas, ganha ou não ganha esse adicional de periculosidade? Voltando aqui. Então, alguns tribunais dão adicional ao vigia porque dizem o seguinte: independentemente de curso de Polícia Federal, o vigia também corre risco, por exemplo, de assalto. Tá, o cara vigia, está cuidando de uma obra. Pode ser assaltada a obra, e como é que faz? O vigia que está lá, embora não seja vigilante formalmente, ele corre o risco de assalto. Então, alguns tribunais dizem porque o vigia, embora não seja vigilante, na prática corre o risco de ser assaltado e ali, né, tá ali, ele leva o adicional de periculosidade. O problema é que tem muita gente que não entende que na prática basta correr risco. Tem muita gente que diz, não, além de correr risco, é preciso estar na categoria definida pela lei, que não é. A categoria definida pela lei é de vigilante. Tá percebendo as modificações e o caminho disso? Pois é. Deixa eu ver se eu faço um bom fecho aqui para a gente poder entender. O que vai ser decidido, o que está sendo decidido? O tema 97 do Tribunal Superior do Trabalho será analisado por todos os ministros do TST, lá em Brasília, que são muitos, no colegiado, para definir uma regra geral, no sentido de, caramba, a Justiça do Trabalho precisa parar de bater cabeça disso. Ou o vigia e o vigilante são equiparados para fins desse adicional ou não. Então, a ideia agora é que o TST defina no tema 97, de uma vez por todas, exatamente isso. Volto a dizer, eu conheço muitos advogados trabalhistas, inclusive com temas dedicados a isso, que defendem que mesmo que o vigia corra risco de assalto, ele não deve receber adicional de periculosidade porque a lei reserva esse direito aí apenas aos vigilantes formalmente registrados na segurança privada. Difícil, durma-se com um barulho desse, né? Mas esse é um tema que será definido, acredito que em breve, pelo Tribunal Superior do Trabalho. Ok?
Então trouxe esse tema para você ficar de olho. Você que é vigia, você que é vigilante, que me acompanha aqui, porque tem uma classificação para o vigilante e a outra para o vigia. A gente, às vezes, de modo geral, eu mesmo aqui, quando me referia aos vigilantes, falava em vigia também. Mas, tecnicamente, do ponto de vista legal, são duas profissões diferentes. Ok? Eu acho que consegui passar mais ou menos a ideia que eu queria aqui. E vamos aguardar este julgamento. Tão logo tenha alguma coisa, eu volto aqui para lhes contar o que aconteceu. Valeu, gente! É isto, muitíssimo obrigado, um grande abraço, até mais, tchau, tchau.